E aí, turminha, tudo bem? Então, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, tá? Como nós terminamos a apostila 1, eu falei assim, vamos ver como é que o oitavo ano está? Aí eu decidi, nessas duas aulas que nós vamos fazer uma revisão através de exercícios, tá? Eu dividi por parte. Essa primeira aula nós vamos falar sobre vozes verbais e a função do ser, que foram as últimas duas aulas, tá? Então, se preparem, peguem um caderno, pegue a apostila também, faça as anotações e vão fazer os exercícios, tá? Vão pausando os vídeos se necessário para poder fazer, depois conferir o gabarito comigo. As questões são todas comentadas, eu comento todas elas, né? E sempre no final de cada questão tem o gabarito, ok? Então hoje a nossa aula vai ser uma revisão dos conceitos vozes verbais e função do ser que está na nossa apostila 1. Vamos lá? Então, galerinha, vamos começar? É, Se vocês precisarem, né, vão pausando o vídeo, vão fazer as anotações, de repente façam no caderno de vocês ou em alguma folhinha, e aí vai corrigindo, a gente vai fazendo e corrigindo, né? Porque aí vocês vão treinando também, porque qualquer dúvida, vocês vão descobrir na hora de estar fazendo o exercício, porque vocês vão perceber, de repente está com uma dificuldade em uma coisa, na outra não, né? Fica mais fácil. Então, o que eu indico vocês é ir pausando os vídeos, né? A gente vai ler os exercícios, vamos debater a questão, vamos tirar essas duvidazinhas para fechar bem a apostila 1. E aí vocês vão pausando e despausando, que fica mais fácil, tá bom? Então, a revisão dos exercícios de hoje são em cima de vozes verbais e a função do ser. Então, vamos lembrar, as vozes verbais são aquelas vozes, né? A voz ativa, que é a voz que vai fazer a ação. A voz passiva, que sofre a ação e é dividida em passiva analítica e passiva sintética. E a voz reflexiva, que é aquela que vai fazer e vai sofrer ação ao mesmo tempo, né? Que vai unir a ativa com a passiva. Ela faz e sofre, tá bom? E a função do ser, nós temos as três funções que nós vimos também, que é a particular passivadora, o índice de indeterminação do sujeito e a voz reflexiva. Vamos lembrar, a partícula passivadora é aquele ser que você vai encontrar na voz passiva sintética. O índice de determinação do sujeito é aquele ser que você vai encontrar no sujeito indeterminado. E o reflexivo é aquele ser que você encontra na voz reflexiva. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer aí o nosso primeiro exercício. Então vamos ler. Acho que a tirinha está um pouquinho pequenininha, mas acho que se você aumentar um pouquinho a tela, você consegue ler. Vou ler com vocês. Nossa, que legal! Esses nossos financiamentos estão facilitando bastante a compra da casa própria. Aí a esposa, a namorada ali, né? Pensa o quê? Logo num casamento. Aí a pergunta é o seguinte: a frase "esses novos financiamentos estão facilitando bastante a compra da casa própria" está na voz. Bem, vamos lá. Eu tenho a voz ativa, eu tenho a voz passiva analítica, passiva sintética e reflexiva. Então eu preciso analisar ali, né? Se, se o sujeito ali ele faz a ação ou se ele sofre a ação, né? Então, vamos lá. Esses novos financiamentos estão facilitando bastante a compra da casa própria. No sujeito aí, esses novos financiamentos. Então, esses novos financiamentos, eles fazem a ação da frase, sim ou não? Pense um pouquinho. Então, ele faz, né, a ação. Se ele faz a ação, eu só posso dizer que ele está na voz. Isso, pessoal, na voz ativa. Muito bem, estou gostando muito do oitavo ano. Vocês estão assim excepcionais nas vozes verbais.
Então, vamos continuar só para a gente melhorar a resposta. A gente já descobriu. É a voz ativa. Então, se eu fosse transformar, não está pedindo, tá? Mas só para a gente poder exercitar. Mas, se eu fosse transformar essa oração para passiva analítica, vamos lembrar. A passiva analítica, ela tem o que mesmo, pessoal? Isso, tem aquela locução verbal, né? E aí, eu não posso esquecer que eu tenho que mudar a locução verbal aí, que ele vai ter o meu verbo ser ou o meu verbo estar, né? Mas a minha forma no particípio, né? E podendo ou não ter aquele agente da passiva. Esse caso, como eu tenho um sujeito que faz ação, eu vou ter agente da passiva. Então, lembrando que quando eu faço a transformação, eu jogo o que está no início para o final e o que está no final para o início, né? Eu vou trocar, colocar a posição diferente. Então, eu tenho ali esses novos financiamentos, que é o meu sujeito, que vai para o final da frase, né? E a compra da casa própria, ela vai para o início, né? Então, a frase ficaria: a compra da casa própria está sendo facilitada por esses financiamentos. Tudo bem? Então, a resposta da frase ela é voz ativa. E se eu fosse transformar para a passiva analítica, seria a compra da casa própria está sendo facilitada por esses financiamentos. Vamos verificar se é isso mesmo? Beleza, olha lá a resposta, né? A frase realmente está na voz ativa. E se eu fosse transformar para a minha passiva analítica, seria a compra da casa própria está sendo facilitada por esses financiamentos, né? É só vocês não esquecerem. Faz essa troca que eu falei para vocês. O que está no início vai para o final e o que está no final vai para o início. Tudo bem? Fizeram as anotações, acertaram tudo. Espero que todos, né, com o gabarito, que eu tenho certeza que estarão, porque vocês estão, assim, excepcionais com as vozes verbais. Não tem dúvida, né? Estão todos 100%. Então, vamos para nosso segundo exercício. Nosso segundo exercício, ele diz assim. Vamos ler ali. Esse aí tá um pouquinho melhor para vocês acompanharem, né? Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. Essa é a minha frase. A forma ativa dessa mesma frase é. Então, eu já entendo que essa oração, ela não é ativa, né? Então, se ela não é ativa, ela é o quê? Vamos ver, ou ela é passiva analítica, ou passiva sintética, ou reflexiva, né? Então, vamos ler ali, vamos ver o que a gente consegue achar. Façam a anotação aí. Bem, tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. Então, eu já descobri que eu tenho um agente da passiva aí, né? Olha lá, por qualquer cidadão. Se eu tenho um agente da passiva, eu só posso ter uma frase aí passiva analítica. Então, aí eu tenho uma voz passiva e eu vou transformar essa voz para a voz ativa. Aí eu tenho várias opções ali. Vamos ler as opções. Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. B. Tudo pode comprovar-se. C. Qualquer cidadão se pode comprovar tudo isso. D. Pode comprovar-se tudo isso. E. Qualquer cidadão pode ter tudo isso comprovado. Então, quando eu fizer a questão de múltipla escolha, né, eu tenho que entender que as questões de múltipla escolhas, algumas opções estão ali só para confundir mesmo, né? Então, eu tenho que eliminar, eu tenho que trabalhar por eliminação, né? Então, vamos ao seguinte, se eu vou fazer a transformação, nesse caso aí, eu vou pegar esse agente da passiva, que é por qualquer cidadão, e jogar para o início da frase para transformar em sujeito agente, né? Para transformar na voz ativa. Então, se eu tenho que colocar ele no início, eu só vou ter a opção A, C e E. Eu já vou eliminar
A, B e a D, né? Porque não começa por qualquer cidadão. Tudo bem? Então, já eliminei duas. E aí, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, né, e olhar para o meu verbo. Por quê? Nesse caso da passiva, eu tenho essa locução verbal aí, né? Ser comprovado, que é aquela locução verbal que vai ter o ser ou o estar, mais o particípio, que não vai poder existir na ativa, né? Na ativa não tem essa união de ser, estar, mais particípio. Então, tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. Então, qualquer cidadão pode comprovar tudo isso, né? Porque olha só, pode ser comprovado é que ele pode comprovar, né? E tudo isso ele vai para o final. Então vamos lá. Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. E qual é aí a opção que tem essa frase, qualquer cidadão pode comprovar tudo isso? A, a C ou é a E? É a A, né? É a A. E vocês também poderiam já ter eliminado a E, porque a E, ela termina tudo isso comprovado. Eu não posso botar o comprovado lá no final, né? Eu tenho que transformar e fazer esse comprovado em comprovar, por conta do sentido da frase, né? Então, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que ela lá na passiva analítica, o agente da passiva, quando eu transformar em ativa, ele vai ser o meu sujeito, que eu vou chamar de sujeito agente, que é aquele que pratica a ação, né? Então, vamos lá. Quando eu transformar de voz ativa, passiva analítica para voz ativa, eu tenho que pegar o meu agente da passiva, se tiver, né? Porque lembra que eu expliquei para vocês que não necessariamente tem o agente da passiva? Então, e transformá-lo em agente, né? Em sujeito agente, que é aquele que pratica a ação. Então, a nossa resposta dessa questão é a opção A. Muito bem para todos aqueles que acertaram a questão. Então, vamos para o nosso próximo exercício, que também é uma tirinha. E se houver a necessidade, vocês ampliam. Mas vamos lá que eu vou ler para vocês. Você acredita que nossos destinos são controlados pelas estrelas? Não. Acho que podemos fazer o que bem entendermos com nossas vidas. A pergunta é: indique em que voz verbal está empregada a oração do primeiro quadrinho. A oração: nossos destinos são controlados pelas estrelas. Bem, para eu saber se ela é ativa ou passiva ou reflexiva, eu tenho que saber quem faz a ação ou quem sofre a ação ou quem faz e sofre ao mesmo tempo, né? Então vamos entender nessa oração aí. Nossos destinos são controlados pelas estrelas. Aí a pergunta que eu faço para vocês, né? Antes da gente saber a resposta, vocês vão pausar o vídeo e vão pensar. Olha só, nossos destinos que são controlados pelas estrelas. Esse nosso destino, ele faz a ação ou ele sofre a ação? Vamos lá, pausem o vídeo e pense um pouquinho. Muito bem. Para aqueles que falaram que aí não está fazendo a ação, ele está sofrendo. Por quê? Porque quem controla o destino aí são as estrelas. Não é isso? Então, se os nossos destinos, eles não estão fazendo ação, eles estão sofrendo, só pode ser voz passiva. Muito bem, pessoal. Só que vamos lembrar que passiva não tem duas, analítica e sintética? Sim, tem duas. E como é que eu vou descobrir se é analítica ou sintética mesmo? Analítica, locução verbal, verbo ser ou estar mais particípio, e pode ocorrer de ter o agente da passiva, né? E a passiva sintética
é aquela que vai ter somente o Czinho, né? Eu não tenho, nesse caso, o agente da passiva e nem essa locução verbal. Eu tenho um verbo que vem acompanhado da partícula C, que lembra que eu falei que essa partícula C que forma a passiva sintética é chamada de partícula passivadora. Muito bem, né? Então, nesse caso aí, não tem o C, ele tem a locução verbal, que são controlados, e também tem o agente da passiva, porque eu sei quem é que faz a ação se fosse no caso da ativa, que são as estrelas. Então, resposta aí é voz passiva analítica. Muito bem, pessoal. Não disse que vocês estão craques, né? Então, agora nós vamos partir para a nossa próxima questão, né? A próxima questão é o seguinte: indique a voz dos verbos apresentados nas orações a seguir, né? Então, aí eu fiz uma salada de fruta das nossas vozes verbais. E que salada de fruta é essa? Tudo junto e misturado, né? Seremos nós já já, assim que, né, pudermos assistir nossas aulas presenciais, estaremos todos na sala novamente, todos juntos, iguaizinhos essa questão que eu fiz para vocês. Tá vendo? Uma mistura de voz verbal. Então vamos lá? Vamos lembrar? As vozes são muito bem ativa, muito bem passiva analítica, a outra passiva sintética e a outra reflexiva. Valeu, galera. Muito bom. Vocês estão assim 100%. Então vamos lá? Vamos lembrar que eu tenho que fazer por eliminação, né? Primeiro tem que saber quem faz ação, quem sofre ação, para eu poder fazer a classificação, tá bom? Vamos para a primeira frase. A primeira frase diz o seguinte: laranjas eram vendidas por atacado e varejo. Essa é a minha frase. No caso, esse meu sujeito aí, laranjas, está fazendo a ação ou ela está sofrendo a ação? Isso aí. Ela está sofrendo, né? Por que ela está sofrendo? Porque ela está sendo vendida, né? No caso, eram vendidos, elas foram vendidas, né? Por atacado e varejo. Então, faz ação, sofre, não é isso? Então, se ela sofre, ela é voz passiva. Muito bem. Lembra agora que eu tenho duas, a analítica e a sintética. Nesse caso aí, qual é? A analítica, porque eu tenho a locução eram vendidas, né? E tenho também o agente da passiva, que é por atacado e varejo. Então, a resposta da A é voz passiva analítica. Então, nós vamos fazer as outras questões, né? E depois a gente confere o gabarito, porque aí fica mais fácil também de vocês ir pausando, né? Vocês podem pausar, responde todas, e depois confere a resposta comigo, que eu vou detalhando a resposta e depois eu fecho com o gabarito, tá bom? Achei melhor fazer assim para vocês poderem pensar. Então, vamos para B. A B. As pétalas das flores ornamentam o vestido da mulher. Bem, se meu sujeito aí, as pétalas das flores, faz ação ou sofre, hein? Tô em dúvida, quem pode me ajudar? Ah, eu tô escutando a voz do oitavo ano, muito bem, vó. Ele faz a ação. Nesse caso, o sujeito que faz a ação, ele é chamado de voz ativa, muito bem, que é o meu sujeito agente, né? Que é aquele que faz a ação, muito bem, pessoal. E também, né, se caso na hora de alguma avaliação, né, que é a hora do nervosismo que bate, vocês não conseguem interpretar a frase para saber quem faz ação, quem sofre ação, né? O que é a dica que eu dou para vocês mais uma vez? Vê o verbo. Nesse caso aí, ornamentam, né? Ele é um verbo, ele não é uma locução verbal composta de ser, estar, mais particípio, né? Então fica mais fácil de vocês também confirmarem que nesse caso não pode ser passiva, né? E muito menos não tem ser para ser sintética, não faz e sofre, porque eu tenho as pétalas das flores e tenho o vestido da mulher. Então, aí nesse caso, ela faz a ação de algo, né? Que é ornamentar o vestido. Muito bem, voz ativa. Vamos para C.
Os moradores entreolharam-se decepcionados. E aí, pessoal? Faz ação, sofre ação. O que é isso aí, essa frase aí? Isso aí, tô escutando uma voz. Tô muito bem. Esses alunos do oitavo ano andam espetacular hoje. Isso aí, não é? Faz e sofre, porque os moradores, eles estão ao mesmo tempo se olhando, né? É claro que decepcionados, mas estão se olhando. Então, se eles fazem, sofrem a ação mutuamente, eu chamo de voz reflexiva. Muito bem, vamos para D. A D diz assim: a cidade foi interditada pelo exército romano. E aí, nesse caso, hein? Faz, sofre. Isso aí, né? Nesse caso, a cidade aí, ela está sofrendo, né? Então, é uma voz passiva. E aí, se ela está sofrendo, é voz passiva, nesse caso, analítica ou sintética? A analítica, eu tenho aí a locução, foi interditada, e tenho também o agente da passiva pelo exército romano, né? Então, aí é uma passiva analítica. Na E, alugam-se casas centenárias. Na E, qual seria, hein? Muito bem, pessoal. Nesse caso aí também está sofrendo, né? Porque elas estão sendo alugadas, né? E aí eu posso dizer que é uma voz passiva, mas é analítica ou sintética? Sintética, por conta do C. Percebam que tem o C ali, né? Alugam-se, né? É a mesma coisa que eu poderia dizer que casas centenárias são alugadas, né? Se eu transformasse para a minha passiva analítica. Muito bem. Então, na F, demoliram-se as casas no bairro Carioca. Ativa, passiva ou reflexiva, pessoal? Nesse caso, também é passiva. Não é isso? Porque ela está sofrendo, né? E se ela está sofrendo, se ela é um sujeito paciente, ela quem? As casas no bairro Carioca, elas são demolidas, né? Nesse caso, demoliram-se, então elas foram demolidas. Eu tenho que prestar atenção nessa concordância também, de presente, passado, futuro. Né? Então, as casas do bairro Carioca foram demolidas. E, nesse caso, essas casas, ela sofre a ação de ser demolida, então é uma voz passiva. Analítica ou sintética? Sintética, eu tenho C ali também, não é isso? Muito bem, vamos para G. Rita olhou-se no espelho antes da cerimônia acontecer. Bem, vamos lá. Faz, sofre ação. Pensem um pouco, pause o vídeo para a gente poder debater essa questão aí. Isso aí, já deu tempo, né? Então, nessa frase, Rita olhou-se no espelho antes da cerimônia, ela faz a ação e ela sofre também. Então, se ela faz e ela sofre, é uma voz reflexiva. Muito bem, pessoal, não esqueçam da reflexiva, hein? Que fica tanto ativa, passiva, ativa, passiva, ativa, passiva, que pode esquecer de quem faz e sofre ao mesmo tempo, né? Então, que é a reflexiva. Na H, a última frase diz assim: a civilização invadiu e conquistou a vila. E aí, hein? Nessa questão, ela faz ou sofre ação? Bem, nesse caso, a civilização invadiu e conquistou a vila. Então, ela faz a ação, porque a civilização invadiu, ela faz, ela não está sofrendo. Então, se ela faz a ação, é voz ativa. Vamos conferir nosso gabarito? Vamos lá, né? Na frase A, descobrimos que é analítica, muito bem. Na B, também ativa. Na C, reflexiva. Na D, passiva analítica. Na E, passiva sintética. Na F, também passiva sintética. Na G, reflexiva. E na H, ativa. Gabarito conferido, né? Se vocês depois quiserem refazer a questão, tem um gabarito aí também, né? E aí fica mais fácil de refazer o exercício. Então, agora nós vamos para a nossa próxima questãozinha, que diz assim: diante das alternativas expostas, assinale
a que se encontra na voz reflexiva. Então, voz reflexiva é aquela, pessoal, que faz e sofre a ação ao mesmo tempo. Então, eu vou descobrir, né, dentre dessas opções aí embaixo, qual delas que faz e sofre a ação ao mesmo tempo. Vamos lá? Vamos ver a primeira. Antigamente, contavam-se muitas histórias. Bem, faz ação e sofre ao mesmo tempo nessa questão aí? Não, porque olha só, alguém contava história, não é isso? Então eu tenho uma pessoa que conta, né, ou várias, e a história que é contada. Então, nesse caso, não é voz reflexiva. Vamos ver a B? O garoto feriu-se com um objeto pontiagudo. Opa, calma aí. Luana, mas é na A. Você não disse qual a classificação, porque eu fiquei meio confuso, né? Eu vou dizer que muitas histórias foram contadas antigamente, não é isso? Então, nessa questão aí, a história está sofrendo ação, né? É uma voz passiva. Ela é uma voz passiva sintética por conta desse C, ok, pessoal? Então, já vou dizer que não é a A. Vamos então partir para B, que eu vi para vocês. O garoto feriu-se com objeto pontiagudo. Bem, e nesse caso aí, hein? Esse menino, esse garoto, ele feriu ele mesmo, não é isso? Então, ele fez a ação de ferir e sofreu a ação de ser ferido, mas por ele mesmo, né? Então, aí ele faz e ele sofre a ação. Opa, achei a minha resposta. Mas vamos conferir as outras? Vamos. Na C tá assim, os artistas foram aplaudidos pela plateia. Bem, os artistas é o meu sujeito, né? Que está sofrendo a ação de ser aplaudido, não é isso? Então, se ele sofre, ele é uma voz passiva, né? E nesse caso é uma passiva analítica, porque eu tenho a locução verbal e também eu tenho o agente da passiva. Na D, a D está assim. As mercadorias foram repostas conforme a demanda. E aí? Bem, as mercadorias, né, foram repostas. Nesse caso, elas também estão sofrendo ação, né? E aí eu tenho também uma passiva analítica. Então, eu achei realmente a minha resposta, que é o garoto feriu-se com objeto pontiagudo, B de bola, porque ele faz e sofre ação, né? Olha lá, resposta correta, B de bola. Muito bem, tá vendo, pessoal? É muito simples, né? E aí, então, fechamos, né, as questões de vozes verbais. Mas como a função do se está interligado, né, a gente acaba ainda com a ideia das vozes verbais, porque eu preciso da passiva sintética e preciso da reflexiva para classificar esse meu ser, né? Então, fica tudo meio interligado. Vamos, então, partir para a segunda etapa, né, que é essa daí da função do ser. Então, vamos lá. A questão diz assim. Antes de eu ler a questão, vamos lembrar? Função do se. Partícula passivadora, índice de determinação do sujeito e reflexiva. São essas três que a gente está trabalhando, né? A partícula passivadora é aquela que eu vou encontrar na voz passiva sintética. A índice de determinação do sujeito é aquela no qual não tem um sujeito, que o meu sujeito ele é indeterminado. E o C da reflexiva é aquela que eu encontro na voz reflexiva, ok? Agora sim, vamos lá. Assinale a opção onde o C exerce a função de índice de indeterminação do sujeito. Então, eu vou procurar, né, aquela questão na qual eu não tenho sujeito. E lembrando que, para vocês não esquecerem também, se vocês quiserem achar, né, através da transitividade do verbo, vocês também podem, né? No caso aí do meu índice de determinação do sujeito, eu posso procurar um verbo transitivo indireto, né? Eu posso procurar um verbo intransitivo, eu posso procurar um verbo de ligação, mas eu não posso procurar um verbo transitivo direto, né?
Por quê? Porque o meu verbo transitivo direto, ele vai estar na minha partícula passivadora, né? Então, vamos lá. Gosta-se muito de doces por aqui. Nesse caso, eu tenho o verbo gostar, que quem gosta, gosta de algo, né? Eu posso dizer que é um verbo transitivo indireto. E nessa frase também, eu não sei quem é que gosta dos doces, né? Então, eu tenho aí um sujeito indeterminado, eu tenho aí um verbo transitivo indireto. Portanto, eu já achei a minha resposta, né? É essa aí, é a A. Mas eu vou conferir as outras, né? B. Comprou-se um novo prédio para a loja. Bem, nessa questão eu posso dizer que um novo prédio ele foi comprado, não é isso? E aí eu não tenho aí uma ideia de verbo transitivo indireto, porque quem compra, compra algo. Eu tenho um verbo transitivo direto, né? Então, se eu já tenho um verbo transitivo direto, eu só posso ter esse ser como partícula passivadora. Até porque eu acabei de transformar de sintética para passiva analítica, né? Um novo prédio foi comprado, né? Então, a B não é esse ser partícula passivador. Emprestou-se o dinheiro ao professor. Nesse caso, quem empresta, empresta algo a alguém. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, que também é da partícula passivadora, né? Ele empresta o dinheiro, que é o meu objeto direto, ao professor, que é o indireto. Na D, deixou-se sentar na soleira da porta. Quem deixa, deixa algo. Ele deixou o quê? Sentar. Também não é. Então, só pode ser a minha opção A, né? Então, deu para lembrar, né, pessoal? Não esqueçam, então, também dessas transitividades verbais para ajudá-los a vocês, né? Porque fazer também como transitivo direto, de indireto, intransitivo, também auxilia, né? Ou achando se tem sujeito, se não tem, ou também fazendo a questão da transformação. Então, vamos para a próxima frase. Assinale a frase na qual o se não é pronome apassivador e nem índice de determinação do sujeito. Bem, ele não é nem apassivador e nem índice de determinação do sujeito. Então, ele é reflexivo. Então, eu estou procurando a frase naquela que faz e sofre ação ao mesmo tempo, que vai ser minha frase de voz reflexiva. Então, vamos lá. Estudou-se este assunto. Bem, não é, né? Porque alguém está estudando o assunto. Então, nesse caso, não está fazendo e sofrendo ao mesmo tempo. B. Ela se suicidou ontem. Bem, ela, quando eu falo em suicídio, é porque a pessoa se matou. Né? Então, ela fez e sofreu ação. Já achei a minha questão. B de bola. Né? Agora, olha a C. A C. Falou-se muito sobre aquela festa. Também não é, né? Porque alguém falou sobre algo, nesse caso a festa. Na D, fizeram-se reformas na casa. A casa foi reformada, né? Então, nesse caso também não é. Só pode ser a opção B de bola, porque a pessoa, ela se matou. Nesse caso, ela fez e sofreu a ação. Vamos para a próxima questão. Na oração, necessita-se de enfermeiros especializados. O C classifica-se como pronome reflexivo, apassivador e indeterminação do sujeito. Pessoal, vocês já estão craque, hein? Muito bem. Índice de indeterminação do sujeito. Por que é a C? Porque, primeiramente, eu tenho o necessitar, que é um verbo transitivo indireto. E aí pertence ao índice de determinação do sujeito, que é o sujeito indeterminado também. Não tem sujeito nessa frase. Vamos à resposta. Opção C. Muito bem. Eu falei para vocês que é muito fácil, né? Vamos para agora a nossa outra questão. Eu tenho ali, nas orações abaixo, o C classifique-se da mesma forma? Sim ou não? Então, vamos lá. Bem, eu tenho duas frases. A primeira,
alugam-se casas nesse bairro. A segunda, precisa-se de funcionários nessa empresa. Eu quero saber se o C da primeira e o C da segunda têm a mesma classificação. Tem ou não tem, pessoal? Tenho certeza que vocês vão gabaritar essa questão. E aí? Vamos lá. Alugam-se casas nesse bairro. É uma frase, esse se é partícula passivadora, indeterminação do sujeito ou reflexivo? Bem, casas neste bairro são alugadas. Então, nesse caso, eu já sei que casas aí, né, tá sofrendo a ação de ser alugada, não é isso? Então, eu só posso dizer que nessa questão é uma voz passiva. E se tem um C, passiva sintética, não é isso? Voz ali, eu só tenho alugam-se casas desse bairro, eu tenho ali também um verbo no plural, pessoal. Lembra que o verbo para ser sujeito indeterminado tem que estar no singular, né? Já mata, não preciso nem ver qual é a transitividade. Eu já sei que nesse caso é voz passiva sintética, que só pode ser uma partícula apassivadora, né? Então vamos ver se a de baixo também é passivadora ou não, ou para dizer que é a mesma forma, ou se não é. Precisa-se de funcionários nessa empresa. Bem, precisar, quem precisa, precisa de algo. Nesse caso aí, é um verbo transitivo indireto. Qual vai ser a classificação, então? Muito bem, não é partícula passivadora, ele é índice de determinação do sujeito, porque o verbo ele é transitivo indireto. Então, eu vou dizer que não, eles não classificam da mesma forma. Caramba, tenho certeza que vocês estão já 100% em vozes verbais e no C. Não é isso? Claro, né? Depois de vocês estudarem bastante. Então, acabamos, pessoal. Como é que foram? Bem, mais ou menos? Acertaram tudo? Bem, se por um acaso surgiu alguma dúvida, que não conseguiu entender alguma dessas questões, é só chamar a gente lá no chat para tirar essas dúvidas, tá bom? Então, na próxima aula, vamos continuar fazendo um apanhadão de exercícios com outros conceitos, ok? Então, beijos!